Boa noite, web espectadores. Hoje é um dia muito especial de um programa que nós estamos iniciando como uma série que vocês vão encontrar periodicamente aqui na WNTV, no nosso programa Mulheres que Fazem. Nós vamos fazer um debate, né, uma conversa, um bate-papo, porque hoje nós estamos gravando no Dia Nacional da Saúde. Né? Um dia na qual eu, até por ser uma pessoa da área, né, julgo de extrema importância. E importância para que a gente possa estar trabalhando ela de uma maneira que ainda é muito pouco divulgada, de uma maneira informativa, de uma maneira que você, o web espectador, possa estar tendo mais acesso àquilo que tanto a ciência, a academia, como a mídia não informa. Tá ok? Hoje nós estamos com convidadas e vamos falar sobre algo na qual eu também participo, que é a endometriose. Nós estamos aqui com a Luciana Xavier e com a Cláudia Vasconcelos, que eu vou apresentar para vocês como a Luciana, que trabalha, ela é médica e trabalha na área de diagnóstico, e ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, e a Cláudia, que é a pedagoga, artista plástica e mãe de 3 filhos. Luciana, Cláudia, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, é um prazer. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sou Luciana, eu sou radiologista, especialista em imagem da mulher e trabalho especificamente para o diagnóstico de endometriose há mais ou menos 10 anos no Fleury Medicina de Saúde e na Chame Imagem da Mulher. Cláudia? E eu sou a Cláudia, eu sou ex-portadora de endometriose, prefiro dizer assim. E hoje eu trabalho pela causa da endometriose no Brasil, pela melhoria do diagnóstico, para informações e para a educação para os profissionais da área médica. Web espectador, eu tenho um filho de 3 anos e tive endometriose. Tá? A minha endometriose foi diagnosticada nos primeiros movimentos. Nós consideramos ainda uma doença que é grave, porque ela pode trazer a esterilidade, e ela é muito nova. Mas nós vamos abordar hoje muitos aspectos para que você, e não é só você, o web espectador mulher, tá? É você, o web espectador homem também, que tem uma filha, que tem uma mulher, que tem uma namorada e que tem sintomas que muitas vezes são muito mal avaliados, concordam? Sim, infelizmente. Você fala um pouquinho, tá? Eu acho que a endometriose ela é mais comum do que a gente imagina. Eu acho que você é melhor para dizer isso até do que eu, mas pelo que eu vejo, infelizmente o diagnóstico ainda é muito precário. Não são todos os médicos que têm conhecimento sobre essa doença. Nós somos privilegiados por morarmos em grandes metrópoles, mas existem outras cidades, outros núcleos que não têm acesso ao diagnóstico. Então nós sabemos da dificuldade das mulheres de conseguir a cura para suas dores, para suas cólicas, para os seus incômodos, e que no futuro causa essa infertilidade e essa capacidade de realizar um sonho que toda mulher tem, que é o de ser mãe. Né? Cláudia, conta um pouquinho como é que é a tua história. A minha história é longa. Com a endometriose. A minha história com a endometriose, infelizmente, é muito longa, mas eu queria que todos os teus telespectadores não levassem o meu caso como exemplo natural. O meu caso foi atípico. Eu tive endometriose, eu fui operada de endometriose várias vezes. E a primeira vez eu tinha, logo nas minhas primeiras menstruações, eu sentia muita cólica. E eu fui procurar um ginecologista e ele disse que eu teria que operar porque eu estava com um cisto. Só que eu era jovem, tinha medo de operar, eu não tinha recursos financeiros, eu não tinha convênio e eu tinha que trabalhar. Então eu não podia parar a minha vida para cuidar da minha saúde. E lógico... Algo que acho que nenhum dos web espectadores que estão aqui tem essas dificuldades. Não, imagina. E eu, logicamente, também tinha muito medo de encarar uma cirurgia. E eu fui adiando, até que chegou um momento que eu comecei a ter sangramentos entre os períodos menstruais,
toda vez que eu ficava menstruada, a minha barriga, ela dilatava, inchava, inflava, ficava enorme e com isso eu ia perdendo qualidade de vida. Então eu tinha que tomar muitos remédios para poder ir trabalhar, para poder realizar as minhas atividades diárias, e isso realmente foi muito ruim para mim, muito desgastante e marcou a minha vida de uma forma desnecessária, porque se eu tivesse tido iniciativa, a consciência da importância de resolver essa questão, não teria sido tão difícil como foi. Então, quando finalmente eu resolvi operar, eu precisei fazer uma cirurgia muito grande. Então, o médico que me operou, ele já encontrou focos de endometriose no intestino, na barriga, na bexiga, no ovário, útero, e eu perdi um ovário nessa cirurgia. Ele precisou retirá-lo. E o triste disso também é que, apesar desse médico ser professor na época, ele nunca me disse que eu tinha endometriose, porque provavelmente ele não sabia o que era endometriose. Uhum. E essa endometriose, ela voltou outras vezes na minha vida. Eu fui operada 8 vezes de endometriose. Isso é um caso atípico, não é, Luciana? Porque as pessoas geralmente conseguem resolver em uma cirurgia, 2. Eu vou contar a minha, não sei se o seu é atípico, o meu é atípico. E cada web espectador aqui vai ter um caso atípico. Então, e agora, depois das outras cirurgias, que daí eu já vi que a importância de você realizar os exames, os controles de endometriose, depois do doutor Luciana, até gostaria que falasse para os nossos telespectadores que não existe um exame... Nós chamamos aqui, Cláudia, de web espectadores, é um termo nosso. Web espectadores, que não existe um diagnóstico, um exame preciso para endometriose, como tem para diabetes, câncer, não existe. Então, a gente precisa, uma vez que nós tivemos endometriose, incluir nos nossos exames de rotina, Papa Nicolau, preventivo, que toda mulher tem que fazer. Os programas de mulheres, os né, exames de endometriose. Eu acho interessante comentar um pouco justamente sobre essa questão do dilema que é o diagnóstico da endometriose. Vários estudos já mostraram que não existe realmente uma incidência conhecida do diagnóstico da endometriose, porque existe um número muito grande de mulheres comprometidas que estão até hoje ainda sem diagnóstico. Então, na verdade, o que acontece é um hiato de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico que pode chegar de 7 até 11 anos, segundo vários estudos que Você existem aborda atualmente. isso também sobre a ótica da tensão pré-menstrual, porque Certo. eu acho que além de na medicina, né, não está totalmente voltada ainda a esse alerta, né? Você tem o agravante da TPM, né, que mistura muito. Isso. Na verdade, o que acontece é que acaba confundindo um pouco o diagnóstico, principalmente nas moças mais novas, que sempre escutam que ter cólicas menstruais faz parte da vida da mulher, é algo que é comum, não deve ser investigado. Então, o que junta esses sintomas do pré-menstrual, associado a essas cólicas fortes, geralmente começando um dia antes do ciclo menstrual mesmo, ou então no meio do ciclo, acaba confundindo muito a busca pelo diagnóstico mesmo. Então, o que acontece é que a grande maioria das pacientes, elas têm diagnósticos iniciais incorretos, que vão desde uma cistite, uma doença do cólon irritável, problemas psicológicos, uma série de doenças que, na verdade, fogem muito do problema ginecológico em si. São pacientes que o diagnóstico das lesões no exame físico pelo ginecologista é difícil, precisa ser um ginecologista com experiência em endometriose. O que é raro. E, na verdade, ele só vai conseguir acessar as lesões que são palpáveis através do toque pela vagina. As outras lesões, como a Cláudia comentou, no intestino, na bexiga, nos ureteres, não são acessíveis ao exame ginecológico. Então, isso vai postergando o diagnóstico. E talvez uma das situações mais comuns hoje em dia é que a mulher, ela retarda a gestação. Então, por causa da profissionalização, hoje em dia nós optamos por engravidar mais tarde. Dois exemplos aqui. Exatamente. O que antes era dos 20 aos 30 anos, hoje em dia ficou dos 30 aos 40 e acaba se fazendo um diagnóstico da endometriose muito mais tarde, porque quem acaba descobrindo é o especialista em fertilidade. Porque a minha estatística de pacientes com endometriose é de pelo menos 5 a 6 exames anteriores normais.
Então, também a questão do diagnóstico, como a Cláudia falou, hoje em dia, eu acredito que mais ou menos desde 2001, 2002, nós já temos 2 exames muito bons para fazer diagnóstico não invasivo da endometriose. Por imagem. Que é por imagem. Quer dizer, sem precisar fazer a laparoscopia, que não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Então, hoje em dia, nós usamos o ultrassom transvaginal com um preparo intestinal prévio ou a ressonância magnética. Eu diria que para fazer uma cirurgia que tenha um sucesso, vamos dizer, para tentar em um momento só tratar essas lesões todas de endometriose, para evitar o que a Cláudia passou, 8 procedimentos, Que é comum. É muito frequente. Eu tive a sorte de não passar nada disso. É muito frequente, porque o que acontece, na maioria dos casos, as pacientes vão para a cirurgia subestadiadas, ou seja, não se sabe exatamente aonde estão os focos e que profundidade eles comprometem. Então as pacientes são operadas e aí passa um tempo, no próximo exame de imagem aparecem lesões que na verdade não é que elas voltaram, elas nunca foram retiradas. Sobre a sua avaliação, isso ainda é uma característica na formação de profissionais de saúde, ou seja, ainda nessa formação existe uma área que não está sendo abordada, Sim. Porque isso é muito comum, né? Eu acho que a medicina, ela é viva, ela se transforma dia a dia, e cada vez mais a gente percebe, não só por uma questão de postura, né? Às vezes você tem curricular isso, mas às vezes você tem mesmo uma postura de valores pessoais dos profissionais e que acabam ficando fechados nas suas especialidades, né? E desconhecem a escuta, a verdadeira escuta do seu paciente. O que eu acho que acontece com a endometriose é que se nós pensarmos que a doença é uma doença ginecológica, mas que compromete outras estruturas, como por exemplo intestino, bexiga, ureteres, dificilmente existe um cirurgião ginecologista que consegue abordar todas as estruturas. Então isso deixa de ser uma cirurgia comum, feita por um profissional, mas ele vai precisar da ajuda de um coloproctologista, de um urologista. Então é uma cirurgia mais complexa que foge um pouco daquela laparoscopia mais convencional. Quando nós vemos uma paciente com vários focos, por exemplo, com comprometimento intestinal, é de fundamental importância que essa paciente seja aconselhada a respeito da lesão intestinal. Ela precisa participar, dando o consentimento de que ela quer ter uma parte do seu intestino ressecada. E ela ainda precisa conhecer os riscos dessa cirurgia. Ela não faz a mínima ideia. Vocês imaginem, né? Uma pessoa que chega com dor, né? Nós vamos voltar um pouquinho, porque nós estamos cometendo aqui o mesmo erro com vocês, web espectadores. Vamos explicar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. E eu quero que uma das duas, pode ser você, e eu sei que por vivência a gente sabe disso, então vamos ter os dois lados. O que é endometriose? Bom, a endometriose é a presença do tecido que reveste o útero por dentro, que se chama endométrio, aquele tecido que descama a cada ciclo menstrual, fora do útero. Então é um tecido normal, benigno, mas com uma localização anômala. Então ele pode aparecer na estrutura, ele gruda na superfície da bexiga, do intestino, em todo o peritônio, que é uma membrana que recobre o nosso abdômen por dentro, e também dentro dos ovários. Então esse tecido, ele responde ao estímulo hormonal. Quando a lesão aparece dentro do ovário, é na forma de um cisto. Quando aparece fora do ovário, nas outras localizações, é um nódulo sólido. Olha, a melhor definição que eu já ouvi, sabia? Porque geralmente quando eu participo assim, de mesas redondas, quando um médico fala, depois eu faço uma tradução para leigo, de leigo para leigo, porque às vezes as pessoas não entendem. Beth, você sabe o que eu gostaria de falar? Que eu acho que eu defendo algumas bandeiras, eu levanto algumas bandeiras pela causa da endometriose. Eu acho que muitos dos nossos web espectadores assistem novela e teve a história da novela da Globo, da Camila Pitanga, que estava com endometriose e engravidou. E eu já soube até que nasceu, ontem eu soube. Já é a novela atual, né? E nós, para você ver como a endometriose é um assunto do momento, eu acho que esse tema hoje é super pertinente, porque a endometriose é a hora, é agora. Para você ter uma ideia, é acessado na internet por mês 80 mil vezes endometriose. E depois da novela teve um salto para 120 mil e parece que agora estabilizou em 100 mil. Então, o que a gente precisa lutar é para que esse tema
seja melhor trabalhado no meio médico. Eu não sei, Luciana, não sou médica, mas o que eu já ouvi dizer é que a endometriose ela é ensinada na faculdade de 1 a 4 horas. Isso não é nada. Então, se o médico, de repente, ele não der a sorte de cair numa residência com um ginecologista, com esse conhecimento que possa passar para ele, a gente vai ter sempre esse problema do diagnóstico. Concordo entendeu? com você, Cláudia, acho que você pode, mas eu quero colocar para os nossos web espectadores um outro foco, aí eu vou entrar como Beth, tá? E dizer para vocês o seguinte, é todos os lados juntos. Gente, acabou essa era de ter um responsável, tá? Em nenhum lugar nós todos somamos e formamos um. E eu vou contar para vocês que eu tive, né, aos 3 meses de vida, a tal da cólica que achavam que era associada ao bebê recém-nascido, só que isso se prolongou. Tive tudo que a Luciana colocou aqui. Então fui investigada como bexiga, como todas as coisas. E fui vista, né, como a dodóizinha, aquela que é mais sentadinha, mais sensível, ou a louquinha, né, sensível, mas no sentido pejorativo. Eu tive, obviamente, decorrente também muitas coisas de bexiga. E para encurtar vários lados que eu acho que a gente tem a obrigação, e eu também deixei de falar para vocês, hoje também, em função do que vocês estão percebendo, nós estamos fazendo um programa que vai ser estendido, né, 30 minutos, nós vamos dar uma paradinha e é por isso que também ele se configura como um especial, porque é um assunto que a gente quer tratar com muito carinho e que vocês tenham sempre, né, a liberdade, tanto nos nossos sites, do Mulheres que Fazem, da WNTV, e depois nós vamos colocar também a forma de acesso, tanto da Luciana quanto da Cláudia, para que vocês possam se informar. Primeiro lugar, olhem para vocês. E para aquele que está do lado, se for no caso um homem, no específico da endometriose. Porque ela é conhecida muito como uma doença moderna, da mulher que está estressada, da mulher que entrou no mercado de trabalho, né? Eu não fugi muito à regra. Eu estou com 48 anos, nasci com essas dores. Aos 15, 14 anos, a primeira menstruação começou a suavizar um pouquinho as minhas dores. Mas mesmo assim, eu contorcia, eu me lembro disso, sabe? Eu também. De me contorcer para ir no banheiro, assim, eu ia, né? E tinham profissionais em que viam a contração do meu útero externa, não era nem uma coisa interna. Investigando, eu tive a sorte, e eu sou extremamente abençoada, não tenho a menor dúvida disso, de encontrar uma pessoa na época, né, que eu faço questão de dizer aqui no ar, que foi o Carlos Scheresner, que é um amigo mais do que um profissional, um obstetra, um ginecologista, estava iniciando essas pesquisas, e ele falou, olha, Beth, não tem jeito, nós temos que fazer um diagnóstico por laparoscopia. Na minha época não tinha laparoscopia por vídeo nem nada, eu imediatamente fiz, isso eu tinha 20 e poucos anos, né? Foi diagnosticado que eu não tenho o ovário e a trompa direita, que a minha esquerda estava totalmente tomada por endometriose e naquela época eu iniciei um tratamento que tinha que importar uma medicação da França. Então eu lembro muito bem de ter que armazenar um tempo, porque aquela medicação, se eu fizesse uma vez, no mês seguinte não fizesse, perdia tudo. Então eu fiz um estoque, né? Aquela era granular, então assim, minha mãe que me dava a injeção era uma injeção de cavalo, né? De casco de cavalo, dessa espessura assim. E eu fiquei com aquele tratamento porque era uma tentativa preventiva sem nenhuma garantia do início. Nós estamos falando de 20 anos atrás, tá? Assim, a endometriose ainda é extremamente desconhecida. Continuando, para que vocês possam perceber a importância de você, né, web espectador, na sua vida, na sua própria vida, eu nunca desisti de ser mãe, eu sempre quis ser mãe. E aí eu continuei com o desejo e fui adequando a minha vida, né? E aconteceu, aos 45 anos, com a pessoa que eu acredito ser o amor da minha vida, ele já estava com 4 filhos, não queria mais filhos. A gente falou, bom, então agora eu vou relaxar, porque ele não quer, né? Eu quero ficar com ele. A gente está determinando, então, assim, como ele gosta de criança, talvez adotar, depois de ter uma estabilidade maior no relacionamento. Relaxei. Aí eu cheguei um determinado dia e falei, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Fui ao médico, né? Fui ao Carlos e falei, olha, acho que eu tô na menopausa. Acabou a minha possibilidade. E ele foi lá, fez o exame pela ultrassonografia endovaginal. Eu não tinha feito exame de sangue, eu não tinha feito exame de urina. Achava realmente que eu estava numa menopausa mais precoce, mais ou menos, né? Porque 45 começa mesmo.
E não, estava de 10 semanas. Então, eu tive a felicidade de não fazer nenhuma cirurgia, né, por endometriose, ainda que meu diagnóstico tenha sido, numa época, bastante rara, né? Eu tive o privilégio e a bênção de não ter feito nenhum tipo de tratamento para engravidar, né? E tive uma gestação perfeita. Né? Meu filho está aí com 3 anos de idade. Então, veja, existe uma realidade profissional, acadêmica, e existe uma outra. Nós somos responsáveis por nossa vida. Somamos e não dividimos. Vocês concordam? Beth, a tua história, ela é linda. Eu vejo que esse programa hoje tem um perfil, assim, o seu perfil, porque você está contando com muita emoção esse teu momento, que realmente eu acho que é o capítulo mais bonito da tua vida. Você é um caso atípico. Eu falei para você, você é um caso atípico, eu sou outro atípico, e isso faz a gente perceber que a endometriose não tem regras. A endometriose não tem um porquê de ser, não existe um padrão, não existe uma coisa que cause endometriose, não existe uma forma de você prevenir a endometriose, ninguém sabe quando ela chegou, quando ela vai embora. E ela não é da mulher, ela é da sociedade. Ela é, então, e essa doença, ela é chamada também da doença da mulher moderna. Mas eu também tem assim acho que é a doença da mulher em geral. Então eles costumam dizer que é a doença de uma mulher que tem uma vida muito ativa, que é uma pessoa muito perfeccionista, que tem um ritmo de vida muito estressante. Mas se você parar para pensar, lá no Nordeste, no sertão... Sabe o que eu acho? Também tem endometriose. Na verdade, né, assim, os primeiros profissionais que tiveram acesso e foram investigar foram vítimas de mulheres como nós. Que foram mesmo as pioneiras, né? Pessoas que foram atrás de um diagnóstico, pessoas que de repente tiveram mais acesso a isso. Justamente, tanto falam que aqui na região sul, sudeste, tem mais casos de endometriose, mas tem mais diagnóstico. Eu também acho. Tem mais mulheres que têm esse perfil, né, que são perfeccionistas, que vão atrás. Eu acho assim, um conceito muito errado, que eu acho que foi passado, talvez, nesses primeiros estudos epidemiológicos, foi que a endometriose era a doença da advogada, da mulher que trabalha muito, tudo. Mas hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê que, na verdade, mulheres de qualquer raça, qualquer atividade profissional, qualquer nível socioeconômico, e eu acho que a incidência é muito maior do que se conhece, porque, na verdade, tem pacientes também que não têm sintomas específicos e que não procuram fazer. Que já é alta, né? Luciana, qual que é hoje o índice? A estimativa atual é que 20% de todas as mulheres na idade reprodutiva, até 24% de todas as mulheres com dor pélvica e até 50% daquelas com história de infertilidade. E isso a Luciana está dizendo, e nós concordamos aqui, que ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu acho que, na verdade, esse número é muito maior, o que assusta um pouco, já que a gente ainda não conhece, embora essa doença já tenha sido descrita há mais de 100 anos, até hoje não se sabe o que causa, então nisso a gente falha um pouco na tentativa de prevenir. O que a gente pode fazer talvez é um diagnóstico mais precoce, mas a história natural da doença ainda não se conhece. Eu acredito que há uma corrida científica no mundo inteiro envolvendo patologia, imunologia, genética, embriologia, para tentar descobrir o que causa a endometriose. E só complementando, eu sempre tomo muito cuidado de não causar uma comoção. Sim. Porque senão todas as mulheres falam assim, nossa, eu tenho cólica, então eu tenho endometriose. Como não é tudo bem na assim, área de saúde. Mas é assim, não é porque você tem cólica que você tem endometriose. E não é porque você não tem cólica que você não tem endometriose. Porque tem mulheres que não têm cólicas, não é, Luciana? E tem endometriose. E vão descobrir quando tentam engravidar e não conseguem. Uma situação que foi muito triste para mim, uma vez eu me recordo fazendo o exame para diagnóstico de endometriose de uma paciente com infertilidade, que ela tinha endometriose, várias lesões, e ela, no final do exame, ela falou para mim, doutor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu falei, por quê? Não, porque eu tenho endometriose. Eu fiquei tão chocada, mas como? Ela falou assim, porque eu descobri a causa da minha infertilidade. Eu tô tentando engravidar há X anos, já fiz vários tratamentos de fertilização e eu nunca tive o diagnóstico de endometriose. E uma outra situação muito trágica também foi uma paciente que chegou a perder um rim. Ela fez a retirada de um rim porque a endometriose obstruiu um dos ureteres e até aquele momento ela não tinha diagnóstico da doença.
em uma moça jovem de 32 anos. Eu até fiquei bastante comovida durante o exame dela, porque eu não conseguia acreditar naquela situação. Uma moça cheia de lesões de endometriose que chegou a fazer a retirada de um rim ainda sem diagnóstico. Você sabe que a Luciana está me trazendo um alerta, assim, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e divulgar. Quer dizer, eu sou meio, dá um brinco, né? Um meio OVNI, mas eu tive 3 diagnósticos na minha vida com a mesma característica, tá? A endometriose, a fibromialgia, tá? E a desautonomia, síndrome desautonômica, né? Que são 3 que ninguém conhece, todo novo, e tem todas essas características. E, na verdade, para mim, assim, é uma maneira de viver, é um jeito de viver que a gente vai aprendendo. Mas existe uma marca na nossa sociedade, e aí não tem a medicina, não tem o perfil de categoria social, que é humana, né? Que é classificar. Né, que é colocar o julgamento naquele que está no outro, que está isso, que é do diferente. E sem esse processo, eu entendo perfeitamente como essa cliente chegou a você dizendo que, ai, graças a Deus, porque você ser, né, alijada de uma sociedade, colocada de lado, porque você não é igual, né, porque você não age igual, e mais, uma criança está dizendo o tempo inteiro, tenho dor, e você, não, né? Ah, ela tá manhosa, ela tá aí. É muito doído, né? O pior, eu sou da área da saúde mental, né? E sei muito bem, até pela minha experiência realmente clínica, o quanto é difícil as pessoas assimilarem e entenderem a dor do outro. Porque a dor da gente não tem como, né? Dói, né? Agora, a dor do outro está sempre localizada muito no diferente. Então, se eu não me identifico na dor do outro, ela não existe para mim. Gente, né? O pior da dor é você não saber o que você tem. Beth, eu posso te falar uma coisa que agora veio isso muito, muito forte para mim. Há alguns anos atrás eu tive câncer de mama e eu estou rodando o Brasil dando palestras de superação de câncer de mama e sobre endometriose também. E essa questão de como o outro enxerga a sua dor é uma questão extremamente delicada. Geralmente, se uma mulher que tem endometriose, que sente dor, for devidamente medicada pelo médico, não pela vizinha, nem pela amiga, deixar bem outra claro coisa isso, importante, né? Porque cada caso é um caso. Se essa pessoa for bem medicada, ela tem condições de ter uma qualidade de vida. Vejo por mim, eu tive endometriose severa, eu tinha que trabalhar, eu não tinha como ficar em casa esperando a dor passar, porque a vida continuava. E eu consegui contornar a endometriose a vida inteira, assim. Eu já estou na menopausa, graças a Deus, tem que ter alguma vantagem estar na menopausa, né? Então eu não tenho mais cólicas. Mas tem muitas mulheres que falam que, como se até se estivesse se vangloriando, que eu não tomo remédio, eu não gosto de remédio, então vai sofrer, sabe? Então, e tem muitas mulheres que eu acho que isso com qualquer patologia, que são pessoas que às vezes têm alguma carência afetiva, falta atenção do marido, dos filhos, de quem quer que seja. Então elas utilizam a questão da dor para chamar atenção. E é isso, às vezes eu acredito muito que muitas vezes isso acontece a nível inconsciente. Sim. Mas é fato, acontece. Então elas começam a usar a dor para chamar atenção. Só que tem um detalhe muito perigoso nisso. Você sabe qual que é a definição do chato? É aquele que se você pergunta se está tudo bem, e ele começa 2 horas falando por que não está tudo bem. Então, eu sou uma pessoa, digamos uma pessoa que eu tenho esse contato, que isso é muito frequente com as pessoas com câncer, né? Se você, nesse momento que você está vulnerável, que você está passando por um momento frágil da tua vida, o que você mais precisa é de um ombro amigo, um colo, uma palavra de conforto. Se você se tornar uma pessoa árida, difícil, com uma companhia maçante, as pessoas somem do teu lado. Então, a primeira vez vou perguntar se você está muito bem. Na segunda é oi, na terceira nem oi. Cuidado, não pergunte para ela. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que você tem que buscar qualidade de vida para você e para as pessoas que estão no teu entorno. Agora, essa leitura que você falou de como as pessoas veem a sua dor, depende muito também como que você quer que as pessoas te vejam. Então, ali tem... eu estou centrando esse aspecto, Cláudio, especificamente na criança.
tá? Quando eu estava falando, porque assim, cabe ao adulto ter essa percepção, né? A não classificar, rotular, não rotular, não colocar um diagnóstico absolutamente ignorante, fechado. Porque todo o condicionamento do desenvolvimento daquela criança vai ser pautado naquilo. Esse fluxo dinâmico, né, da especialidade à generalidade, do indivíduo ao coletivo, das diferenças à inclusão. Né? Então, assim, é verdade, existem pessoas que se medicam muito, pessoas que são totalmente... Eu, quando entrei em psicologia, eu disse, eu vou fazer psicologia para as pessoas, para eu entender e para eu passar para as pessoas até onde vai o humano, da onde começa o divino. Porque eu não entendia como um ser humano não podia conhecer a si mesmo. Então, assim, por mais... E aí eu fui dotada, né, de algumas coisas na vida em que demonstram isso que você está dizendo. É verdade, eu acho que quem tem dor pode tomar um bom remédio e que possa diminuir a sua dor, mas precisa tomar muito cuidado. Porque o psiquismo, ele precisa da dor. Tá? Ele se alerta com a dor. Nós temos chamado aqui a atenção, nós falamos há pouco tempo das outras síndromes, das síndromes novas. Alertamos que síndromes são um conjunto de sinais e sintomas que você deve prestar atenção, que não foram nomeados ainda pela ciência. Tá? Então, assim, nós temos sempre que estar lembrando de que nós somos seres, né, que estamos sempre se conhecendo, por mais que já exista coisas consolidadas em áreas, né? E esse rotular, esse excluir ou esse determinar, eu tenho isso porque um dos problemas do diagnóstico ou de determinadas abordagens da medicina é, você tem isso, você toma isso, resolveu. Não, porque tem todo esse outro aspecto que é psíquico, que é emocional e que está lá na memória. Porque aí, Cláudia, a gente entra numa memória marcada e isso é cientificamente comprovado. Se eu fui tratada lá pequenininha como a doente, eu incorporo isso. O papel então eu falo isso e eu digo isso. Né? E eu vivo isso, portanto eu não tenho condições de transformar. Então a grande questão é alerte, porque você, né, olhando por esse universo, é você que, se a gente entrar, não no racional, que explica, tá? Mas aqui dentro, para dizer, olha, deixa eu entender, eu estou sendo vítima? Eu estou sendo mal assistida? Tem alguém que está me escutando? Porque sou eu que vou fechar isso. E aí eu procuro o profissional adequado, correto, né? E me relaciono com esta verdade. E aí eu queria que a Luciana abordasse um pouquinho. Como é que você avalia aspas? Porque a gente está vendo, vocês duas, a minha experiência é outra, mas a de vocês duas, né? Reflete uma realidade muito importante, muito... ela é de âmbito mais regional, mas ela reflete uma realidade nacional, né? Que a endometriose chega no momento da fertilidade, né? Quer dizer, onde a pessoa quer, a mulher, o casal quer engravidar e se descobre a endometriose. É um fato, é assim o maior número de demanda. Na verdade, assim, eu acho até interessante talvez comentar a minha experiência em relação a isso, porque quando você faz o diagnóstico de uma doença, não como a endometriose, por exemplo, não necessariamente ou obrigatoriamente aquela paciente deve ser operada ou ela deve ser tratada. Por que que acontece isso? Porque existem duas... Por que acontece isso? Nós vamos escutar daqui a pouquinho, depois do comercial. Vocês fiquem aí, a gente já volta. Voltamos com esse papo gostoso, acalorado, porque 3 mulheres com o mesmo tema e com a mesma paixão, informar de uma maneira adequada e com qualidade. Tá? Nós estávamos falando com a Luciana estava contando como é que chega essa paciente, com que queixa chega, né? Porque eu estava dizendo que assim, normalmente já chega no momento da infertilidade. Bom, como eu sou especialista no diagnóstico por imagem da endometriose, na maioria dos casos eu recebo uma paciente ou com queixa de dor pélvica, dor à relação sexual, dor durante a evacuação no período menstrual, sintomas urinários durante o período menstrual para investigar endometriose, ou então uma paciente com história de infertilidade que tem alguma alteração naquele exame das trompas, que é a histerosalpingografia, que pode sugerir uma endometriose.
Mas ainda também existem situações onde eu estou realizando um exame ultrassonográfico ginecológico, um ultrassom transvaginal de rotina, e eu encontro endometriose numa paciente que não tem nem queixas de dor ou também não vive a situação da infertilidade. E aí que é importante lembrar que na questão da endometriose não existe um tratamento específico, não existe uma receita de bolo. Cada paciente deve ser individualizada, deve ser tratada de acordo com a época da vida que ela se encontra, ou querendo engravidar, ou com dor pélvica. Ou na menopausa. Ou na menopausa, e não obrigatoriamente essa doença deve ser sempre operada, porque atualmente o que acaba levando uma paciente à cirurgia ou é a falência a um tratamento clínico, quer dizer, aquela pessoa que tem dor, tomou remédio durante um tempo e não melhorou, ou uma paciente com infertilidade que já fez algumas tentativas de engravidar, seja espontaneamente ou com fertilização assistida, e também não teve sucesso. Fora essas duas situações, as outras situações elas devem ser discutidas com o ginecologista, e essa questão de o que fazer depende tanto da opinião do ginecologista como principalmente da situação, do momento de vida em que a mulher se encontra. Essa avaliação, né, em que uma pessoa faz, ela pode ser padronizada pelos obstetras e ginecologistas? A avaliação por imagem. Depois da imagem. Depois da em relação ao tratamento. O tratamento, ele difere muito, como eu falei, de acordo com a situação de vida, e às vezes questões, por exemplo, existem pacientes que têm contraindicação a usar um anticoncepcional, não podem usar nenhuma medicação que contém hormônios, ou então o tratamento com um bloqueio hormonal, ele não pode ser continuado por mais de 6 meses, porque pode induzir sintomas de menopausa precoce, osteoporose. Então, não dá para você criar um protocolo que deve ser seguido para todos. Isso tem que ser realmente individualizado. Como é que foi no seu caso, Cláudia? Como é que você chegou à cirurgia e como é que você chegou a trigêmeos? Eu cheguei num ponto que... Bem, primeiro eu demorei um pouquinho para encontrar um médico que me passasse toda a confiança do diagnóstico. E finalmente eu encontrei o Maurício Abrão, que ele é um dos papas da endometriose no Brasil, uma das maiores sumidades do mundo. Eu falo isso com muito orgulho e de tê-lo como médico. E quando eu encontrei o Maurício, eu cheguei num momento de autoconhecimento tão grande que eu chegava ao ponto de falar: pode marcar o centro cirúrgico que ela voltou. E eu fiz isso várias vezes. E aí nós íamos fazer os exames e vimos que realmente já estava com ela por ali. E aí eu fazia laparoscopias, que é um procedimento invasivo, mas relativamente tranquilo. E isso até que, quando eu já estava com 40 anos, o Maurício me pressionava muito para eu engravidar, porque ele previa que eu fosse ter menopausa precoce. E eu fui em busca de resolver esse meu sonho, de ir ao encontro ao meu grande projeto de vida. E foi quando nós decidimos que nós iríamos tentar engravidar. E o único meio foi a fertilização, buscar a fertilização in vitro. E eu tive muita sorte, porque eu tive condições de ir para uma clínica muito boa, um médico muito competente, e engravidei de primeira. São outras dores também, né, o processo? Primeira tentativa, todo o processo na primeira tentativa, com 40 anos, todo o processo da fertilização é muito organizado. Eles são extremamente metódicos e pesquisadores. Então, antes de você ir efetivamente para a fertilização, você tem que passar, você e o seu marido, sei lá, quem for, o pai da criança, o companheiro, tem que passar por uma série de exames, alguns nem tão agradáveis. E estando tudo bem, tem que estar tudo muito bem. Eu descobri nesses exames que eu estava com uma pequena infecção urinária, então eu precisei adiar ainda um mês, tomar antibióticos fortes para poder estar super bem para fazer a fertilização. E fiz, e existiu a possibilidade de ser quadrigêmeos. Foi uma pena que não foi, porque... Hoje não, eu olha,
sinceramente, quando eu recebi o diagnóstico, o resultado, quando eu soube que eram 3, a partir daquele momento eu entrei num estado de graça. Não, olha, eu fiquei tão fora da realidade, eu flutuava. E eu fiquei mais ou menos assim até quando eles tinham uns 3 anos de idade, meio adormecida. Até hoje, quando eu encontro, quando eu 2 vejo... meninos e uma menina. 2 meninos e uma menina, e quando eu os vejo brincando, assim, às vezes de manhã, descabelados, um atrás do outro, indo pro meu quarto, ainda são situações que eu, às vezes, até me esforço e falo, nossa, tudo isso é meu. E eu agradeço por eu ter tido endometriose, sabia? Porque se eu não tivesse tido endometriose, eu não teria feito a fertilização e eu não teria tido os 3. E a consciência, né? A consciência de tê-los, né? Eu sou super agradecida e eu acho que isso tem que servir como exemplo para aquelas mulheres que acham que estão passando um pouquinho do tempo de engravidar, que aquelas que acham que nunca vão encontrar uma pessoa que queira ser pai dos seus filhos e que tem alguma doença que possa impossibilitar. Eu acho que tendo fé, perseverança, eu acho que você consegue atingir. E se isso for a nossa história da vida, né? Eu acho que a gente também atenção não pode... e consciência, né? Você sabe que quando eu fui fazer a fertilização, eu não contei pra ninguém. Só nós 2 sabíamos e mais ninguém. Mas eu sempre ouvi dizer que tem uma linha de pessoas que falam que a gente não pode forçar o destino. Mas eu recomendo que a gente dê uma forcinha assim às vezes, porque se é essa a nossa grande vontade, se é isso que a gente quer, a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, né? Eu acho que é bom senso, de novo, né? Assim, a questão é que nós estamos nesse universo para crescer, para se desenvolver, né? Então, se a gente tem consciência de algumas coisas e pode buscar, né? Estão aqui, web espectadores, 3 experiências vivenciais para vocês poderem olhar de todos os ângulos, né? Tem gente que fala que endometriose é esterilidade. A Luciana está aqui para provar, a Cláudia vivencialmente com trigêmeos, tendo feito inseminação e cirurgias por endometriose, eu com 48 anos, com 45 engravidei, né, sem nenhum tratamento, nenhuma investigação, nada, né? A única questão foi a minha postura prévia de já saber e sempre almejar e desejar. Então, assim, nós não temos mesmo uma fórmula, a não ser o nosso coração. E uma coisa que eu acho interessante também nessa questão do destino, do que pode acontecer, é que existem muitas pessoas, muitas mulheres ainda que acreditam, se eu não engravidei até agora é porque Deus não quis, é porque não era para acontecer. Na verdade, o nosso corpo ele muda ao longo dos anos, não só o nosso, mas o do nosso marido, do nosso companheiro, e é 50% de cada um a participação aqui. Então, às vezes eu vejo as mulheres carregando uma culpa muito grande e o marido nem fez os exames ainda. Então, não deve se acomodar com a situação. Eu acho que a inquietação que nós temos dentro de nós deve nos fazer visitar o ginecologista, questionar, perguntar, vamos ver se está tudo bem, vamos olhar para o meu marido, vamos olhar o casal como um todo, porque realmente precisa da participação dos 2 para isso acontecer, e não se acomodar na situação de que eu nunca tive nada, eu nunca senti nada, provavelmente eu não tenho nada, porque dentro desse não ter nada, você pode ter endometriose, seu marido pode ter alterações no espermograma que não foram diagnosticadas. Então tem que ter essa busca, tem que ter esse questionamento se está tudo bem para poder continuar tentando ou não, né, engravidar. Eu acho que a medicina ela deveria ser sempre olhada pela prevenção, né? Assim, se você tem, eu sempre brinquei com isso, nós temos o hábito e a cultura da doença. Não, hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Saúde. E saúde é equilíbrio em todas as áreas que nós, né, sentimos como importantes na vida. A medicina está aí para você estar olhando se está tudo bem, né? Não para estar indo quando está doente só. Né? Ela também ajuda nesse aspecto. E isso acho que é muito importante para você estar olhando para si mesma. Você perceber, né, que você pode cuidar de você com os instrumentos que se tem. Sim. Né? Mas nunca esquecer da sua fé e do seu desejo. Né? Primeiro para você, por exemplo, tem muita mulher que não quer ter filho. Tá tudo bem. Né? Então, se ela tiver endometriose, ela vai descobrir de uma outra maneira. Né?
Mas se existe esta vontade, este é o momento. E é muito como a gente fala, né, na clínica, em psicologia, com a criança. Né? Assim, qual é o momento certo, por exemplo, falar de sexo com a criança? O momento certo é aquele que ela perguntar. A hora que a criança falar assim, como? Esse é o momento certo. E para a nossa vida, se a gente permanecesse com essa criança interna, é da mesma maneira. Não está batendo. Né? O médico falou isso. Né? Não está muito legal. Né? Vamos lá. Aí eu acho que é a grande diferença desses dois extremos. Né? Se a gente deixasse Deus, nesse Deus que falam que é fora, que eu não acredito, né? A vida não teria hoje web. Nós não cresceríamos. Né? Agora, por um outro lado, né? Se a gente não faz, vai sempre em busca, a gente também não deixa a vida acontecer. Né? Eu acho que esses dois fatores são extremamente delicados na nossa realidade, de como, né, poder trabalhar e como está fazendo no dia a dia vivencial. Né? Você tem muitas experiências, Luciana, daquelas mulheres que tiveram esse diagnóstico e que voltam para você, para um segundo, para um terceiro, para um quarto, e que engravidaram ou não? Como é que são esses relatos? Bom, são 10 anos praticamente trabalhando com diagnóstico por imagem da endometriose, então eu já vivi diversas situações. Pacientes que fizeram diagnóstico comigo no ultrassom transvaginal de endometriose, mas que já estão no climatério, que já tiveram filhos e que têm lesões intestinais e que ao longo dos anos isso passou despercebido. Pacientes que vêm especificamente para fazer um diagnóstico que nós chamamos um mapeamento pré-operatório, onde são visualizadas essas lesões, nós medimos, vemos a profundidade que essas lesões comprometem cada estrutura. Nesse relatório para o cirurgião deve ser o mais detalhado possível. Essas pacientes vão para a cirurgia e hoje em dia muitos deles têm pedido um ultrassom com preparo no pós-operatório, quer dizer, 3 meses depois da cirurgia, essas pacientes retornam, nós fazemos o exame novamente para diagnosticar se foram retiradas todas as lesões. E também as pacientes que têm infertilidade, que nós fazemos o ultrassom para diagnóstico da endometriose. Então, por isso que eu acho importante não rotular, porque eu já fiz exames de pacientes que estavam num processo de investigação antes da fertilização e que engravidaram espontaneamente. Uma paciente de fora de São Paulo, se eu não me engano, de Recife, ela até me telefonou para dizer, doutora Luciana, nem vou retornar para São Paulo, estou grávida. Pacientes que fizeram tratamento 1, 2 vezes, nem sempre acontece como com a Cláudia na primeira vez, às vezes são mais de 1, 2 tratamentos. Ou pacientes que fizeram a cirurgia e por serem jovens, quer dizer, elas ainda terem potencialmente uma chance de engravidar espontaneamente depois da cirurgia, lembrando daquele raciocínio de que quando você tira as lesões de endometriose, você melhora o processo inflamatório pélvico, você restaura a anatomia por causa daquelas aderências, e essa paciente, então, se ela tiver as trompas livres, desobstruídas, ela poderia engravidar espontaneamente. Então, existem várias situações de pacientes que tinham endometriose severa, foram para uma laparoscopia que tirou todos os focos visíveis de lesão e que engravidaram. Se você voltasse nisso, como é que é esse processo de enraização? Assim, eu até tinha a ideia de que uma vez, por exemplo, engravidou, né, não vai voltar mais. Eu tinha essa concepção. E eu acho que é uma coisa que muitos profissionais acabam divulgando, não né? Tem regras de novo, né? Eu acho que é interessante entender a doença. Então, imaginem como se fosse um carpete que recobre todos os órgãos pélvicos. Ele cobre a bexiga, cobre o útero, cobre o intestino. Esse é o peritônio. A endometriose profunda é uma doença do peritônio. É um nódulo, uma bolinha, uma área de espessamento que começa a crescer ali, só que ele infiltra a estrutura onde ele grudou. Então, imaginem o intestino, a endometriose começa de fora para dentro. Então, embora essa doença seja benigna, ela não é semelhante a um câncer, ela tem um potencial infiltrativo. É por isso que o diagnóstico por imagem hoje em dia tem um papel muito importante, porque o cirurgião, no momento da cirurgia, ele só vê por cima, ele não consegue ver quanto a lesão infiltrou. E nós já temos equipamentos suficientes para ver essas camadas? Por exemplo, um ultrassom transvaginal, aquele exame que você realiza rotineiramente, quando ele é feito com um preparo intestinal prévio, um preparo que inclui uma dieta, uso de laxantes,
E por um especialista em endometriose, ou seja, uma pessoa que sabe aonde procurar os focos, que tem uma distribuição mais ou menos repetitiva, se ele olha essas lesões pelo ultrassom, eu consigo olhar o intestino todo, o reto sigmoide, eu consigo medir a lesão, ver quanto ela infiltra a parede do intestino. Ser mais precisa, inclusive, para o processo cirúrgico. Exatamente, porque aí o cirurgião, ele sabe quanto mede a lesão, quanto infiltrou a parede, então ele sabe que tipo de ressecção, que tipo de cirurgia ele tem que aplicar para cada paciente. Então é um exame que virou um mapeamento pré-operatório, né? Isso é um trabalho brasileiro mesmo, porque se nós comparamos com a experiência europeia, eles não usam preparo intestinal e a gente já conseguiu mostrar isso através de publicações que quanto mais você limpa o intestino, mais você enxerga em termos de lesões, porque essas lesões podem ser muito pequenas, elas podem ser realmente milimétricas. Então, mas sendo assim milimétricas, elas também têm o mesmo grau de preocupação, de atenção? O grau, vamos dizer assim, os sintomas, eles se correlacionam mais com o grau de infiltração da lesão, não necessariamente o tamanho. Às vezes, nós vemos pacientes com, por exemplo, eu tive uma paciente que tinha 4 lesões intestinais e ela era praticamente assintomática, ela não tinha queixas específicas. Enquanto você pode ter uma paciente que tem um nódulo de 1 centímetro na cúpula da vagina e quando ela tem relações sexuais, encosta naquela lesão ou ela tem dores importantes por uma lesão considerada pequena. Então, o que mais acaba levando ao quadro de dor da paciente é muito mais a infiltração da lesão. Existem lesões que comprometem trajetos de nervos. Então, é uma cirurgia, quando a gente pensa na cirurgia para endometriose, hoje em dia, de acordo com toda essa nova forma de enxergar a doença, porque hoje em dia a gente consegue ver a doença, que antes não se via, é uma cirurgia muito mais focada na localização das lesões, na existência de estruturas nobres como artérias, veias, nervos, ureteres. Isso é muito mais preciso, é portanto muito eficiente. mais preciso. E hoje em dia tem a cirurgia robótica que está sendo introduzida também no tratamento da endometriose. E eu acho que uma questão muito importante que a gente tem que abordar é os ovários. Por quê? Porque a gente sabe que a mulher, ela nasce com uma reserva folicular, ou seja, uma reserva de óvulos pré-determinada desde a época intrauterina. E quanto mais se manipula o ovário, mais se perde a reserva de óvulos. Então, uma questão que os cirurgiões têm tomado muito cuidado hoje em dia é os óvulos das pacientes, ou seja, tomar cuidado na hora de mexer nos ovários numa paciente com cirurgia de endometriose. Existem alguns grupos de pacientes, por exemplo, que vão ser submetidas a tratamentos de fertilização in vitro, onde os médicos preferem congelar os óvulos antes da cirurgia. Essa paciente garante a reserva de óvulos antes do tratamento, ela é operada. Depois da cirurgia, então, é que ela transfere o embrião. Tudo para se tomar o cuidado de não diminuir a reserva ovariana. E na atualidade a gente já tem alguns outros exames que estão ajudando os médicos especialistas em reprodução humana a dosar a reserva de óvulos de uma paciente. Quer dizer, além de você contar esses folículos pelo ultrassom, porque no ultrassom transvaginal, quando vocês fazem exame, é possível visualizar aquelas bolinhas pretas nos ovários que são os folículos. Existe um hormônio, que é uma descoberta muito recente, que é o hormônio antimileriano. Ele dá uma dosagem da sua reserva, do seu estoque de óvulos. Vou querer fazer. Então é muito interessante. Quer ser mamãe de novo, pelo visto. Você consegue ter uma avaliação muito mais segura, muito mais palpável para conversar com a paciente antes da cirurgia. Então, isso é bem recente mesmo, é bem recente. O hormônio antimileriano... E ele é seguro? Ele dá precisamente? O que hoje em dia se faz? Então, você dosa o FSH, que é um hormônio que está aumentado na menopausa, a dosagem do antimileriano e a contagem de folículos. O que mais se correlaciona na prática mesmo é a contagem dos folículos feita no ultrassom transvaginal, no início do ciclo menstrual, e a dosagem do antimileriano. Esse hormônio, por exemplo, ele tem sido usado, inclusive, para avaliar as pacientes no pós-operatório de endometriose. Porque nas pacientes que tinham, por exemplo, cistos nos ovários, você dosa o antimileriano antes da cirurgia e depois da cirurgia você dosa novamente. Então, existe uma queda do hormônio, refletindo a perda do tecido ovariano. Então, o ovário é uma estrutura nobre para a mulher e ele tem que ser preservado o máximo possível quando se pensa em operar uma paciente com endometriose.
Então, a menor dúvida, o cuidado com a nossa humanidade, né? E mais uma vez, assim, é uma questão que não é especificamente da mulher, porque a gente pode abranger isso, né, no território da antropologia, da sociologia e falar, nós estamos falando das gerações futuras. Concorda? Com certeza. Né? Assim, esse aspecto de dizer, da criança poder dizer, olha, né, eu tenho uma mãe que teve endometriose, né, como uma campanha, né, é fundamental, né, porque a gente nasce sempre nesse movimento da ciência, onde taxa, a gente viveu isso, você estava falando, com câncer, com o HIV, né, a hora que a medicina tem uma postura de descobrir algo e deixar de uma maneira fechada, né, muita gente sofre. Beth, você sabe que eu acho que a gente, ouvindo ela falar, parece que você fala super bem, né? A gente entende super bem o que ela fala. Como a medicina está evoluída, né? Bastante. Como tem tantas... Antes todo mundo... Mas são jovens que estão vindo, tão jovens! Mas você vê, antigamente a gente associava câncer à morte, hoje em dia... Eu vi quando os meus filhos nasceram, eles ficaram na UTI muito tempo e eu desmistifiquei, UTI não é mais morte, UTI pode ser vida também. É um cuidado intensivo mesmo. E a gente só precisa, eu fico com dó. É óbvio que tem muitas pessoas que não têm acesso a 1/10 disso tudo que você está falando. A nossa grande maioria das mulheres do mundo. E nós estamos falando, né, de grandes centros urbanos. Você imagina urbanos. Mas você sabe que a gente vê que as mulheres, o ser humano em geral, a gente busca métodos alternativos para a gente encontrar alguma informação, alguma forma da gente se cuidar. Então tem 2 pontos que eu acho que são super sérios que a gente tem que parar para pensar um pouquinho a respeito. Primeiro, as mulheres, vou falar de mulher porque eu sou mulher e homem é um ser à parte. Né? Nós mulheres, nós temos uma vida muito dinâmica, a maioria de nós trabalha, tem seus compromissos, suas responsabilidades, mas para cuidar da gente nunca tem tempo, mas a gente tem tempo para cuidar dos outros, né? Então, a gente cuida dos nossos filhos, da casa, dos pais idosos, de quem quer que seja, faz trabalhos externos de ajuda ao próximo e a gente mesmo não se cuida. E às vezes, para encontrar algum método mais fácil, está vindo uma nova geração, inclusive, usando esses recursos perigosos, que é tentar buscar na internet os diagnósticos para os seus problemas. E só que você está entrando num território super minado, super perigoso. Você sabe que a gente estava falando lá no começo da história lá da Camila Pitanga de novo, que engravidou e tal. E tem uns blogs que falam de endometriose, tem alguns que são extremamente terroristas, né? E eu li ali que uma falou assim, só a Globo mesmo para engravidar uma mulher com endometriose. E tem Olha, não é só a Globo, você que falou, que está aí nos assistindo, ó... Nós engravidamos sem Globo. Sem Globo. E aí você começa a ver o bate-papo delas, né? E elas tornam a endometriose uma questão, assim, muito pior do que elas colocam uma roupagem na doença. Eu acho que é ignorância mesmo e a necessidade de fazer terror em cima de uma coisa pequena. Nós temos um veio sensacionalista que às vezes fica dormindo dentro da gente e desabrocha de repente. Por que você vai ficar postando coisas ruins? Posta coisas legais. Se não tiver o que nada para postar, não posta, não põe nada lá. Mas não tem que ficar fazendo o terror da endometriose. E de nenhuma patologia, porque nós somos vivos e tudo é mutável. Então, essas pessoas que preferem escutar uma amiga do que escutar um profissional, eu acho que você está correndo um sério risco de, às vezes, até se automedicar, se autodiagnosticar, deixar de cuidar da tua saúde, porque ficar prevendo que você não tem nada quando você tem. E a mesma coisa da campanha, mudando um pouquinho só de assunto, que eu não posso deixar de falar de câncer de mama, né? Essa história do autoexame, doutora Luciana, me arrepia esse assunto. Porque a mulher super ocupada, então você imagina, Beth, você trabalha o dia inteiro, você tem teus filhos, tua casa, tal,
e você chega à noite do trabalho, você ainda vai fazer jantar, vai lavar, passar, e você precisa fazer os seus exames de controle anuais. Aí você vai lá, aí eu aprendi que faz assim um autoexame, tá tudo ótimo, não encontrei nada. Só que se você tiver um câncer como eu tive, que eu tive calcificações nos dutos, você pode morrer de se palpar que você nunca vai encontrar nada. E se você tiver o câncer em estágio inicial, você não vai encontrar palpando. E quando você chegar, às vezes, ao ponto de sentir alguma coisa, pode ser tarde demais. Ó, fundamental. A Cláudia está colocando algo que, assim, informação não é diagnóstico, ok? Não é diagnóstico. E você precisa processar. Só encurtando e endossando o que você está dizendo, né? Eu trabalhei muito com HIV, com câncer, né? E outras patologias. Mas com HIV específico, teve uma época que eu estava numa palestra enorme entre diretores, né, e funcionários, e eu perguntei, o que é o HIV? Né? Assim, todo mundo sabe que existe HIV? Sabe. Como é que se previne? Camisinha. E o que é? Uma gripe forte. Não. Ok? Assim, informação não é diagnóstico. Cuidado, é importante. Somem para que você esteja sempre associando ao que você está vivendo, ao que você está sentindo. E aí sim, a busca de um profissional preciso, de um especialista, para estar mais uma vez tendo uma, às vezes 2, 3 escutas para decidir o que você vai fazer com a sua vida. Uma coisa que eu percebo muito em relação aos blogs, em relação aos sites de relacionamento, é que eles têm um lado positivo e um lado negativo. Eu acho que o lado positivo, principalmente em se tratando de endometriose, que é uma doença ainda onde é um território ainda muito pouco conhecido para muita gente, incluindo profissionais de saúde, o que nós vemos é que essa troca de experiências ela é positiva muitas vezes para alertar uma colega, uma participante de que ela pode estar com essa doença. Agora, é negativa no sentido de talvez criar um estereótipo ou então fazer com que aquilo tome proporções realmente que tomem conta da vida da pessoa e ela passe a viver somente em função daquilo, o que deveria ser, na verdade, o contrário. Você tentar trabalhar positivamente para aprender a conviver com uma doença benigna que pode ou não causar sintomas. E o cuidado que a Cláudia está levantando, que assim, ao colocar alguma coisa, e a gente já abordou isso de maneiras diferentes, tenha consciência, de novo aquela palavrinha da energia que você está colocando lá. Né? Se você está com o domínio do que você está dizendo, ou se você está inflamado emocionalmente por algum amigo ou por alguma questão que está te mobilizando, porque isso faz muita diferença, tá? Senão nós estamos nos nossos momentos finais, vocês viram que assim, é muito gostoso, né? Especial, a gente vai ter outros, porque falar de coisas que a gente julga, né? Na nossa, eu vou usar até a paixão cristã, né? De levar adiante uma informação que a gente sabe que pode estar contribuindo com muito pouquinho em muitas coisas, né? Eu gostaria das suas considerações finais aos nossos telespectadores. Bom, eu gostaria de deixar aqui a minha mensagem em relação à endometriose, principalmente para olhar para um diagnóstico precoce, conversar com o ginecologista e fazer exames com um especialista, para que você tenha o conhecimento da doença e saiba, a partir daquele momento, como gerenciá-la na sua vida. Eu acredito que todas nós temos esse conhecimento dentro de nós conhecemos o nosso corpo, então se você percebe que alguma coisa está diferente com você, seja o ciclo menstrual, seja a dor, seja relacionado até à dificuldade de engravidar, busque essa informação porque você pode estar com algum problema relacionado à endometriose. Cláudia, as suas considerações finais, por favor, para os nossos telespectadores. Eu adorei estar aqui. Queria te agradecer pela oportunidade, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Eu estou feliz em ver que, apesar de ser um programa novo, você está com uma audiência super boa. E eu desejo para você, assim, muito sucesso nisso. Estou à disposição para o que você precisar. Eu tenho, assim, eu vejo a endometriose como alguma coisa difícil, mas que me deu muitas alegrias. Ela me trouxe os meus filhos, ela me deu condições de eu me conhecer melhor e de eu poder ajudar muitas pessoas. E eu acho que é isso que eu me proponho a fazer. Eu estou à disposição, quem quiser entrar em contato, dividir, ouvir uma palavra, pelo meu e-mail, com certeza. Eu tenho 2 e-mails. claudia.vasconcelos@iap escreve-se iape.org.br,
ou então contato@iap.org.br. Muito obrigada a vocês, muito obrigada. Web espectador, hoje Dia Nacional da Saúde, né? Saúde é equilíbrio, e equilíbrio, lembra, não é uma coisa estática, tá? Equilíbrio tem duas balanças, onde a gente está sempre caminhando e elevando. Isso é o aprendizado do nosso dia a dia cotidiano, aonde a gente busca os instrumentos que nos são ofertados ou aqueles que a gente tem que ir investigar e desenvolver com a nossa experiência e soma com aquela nossa verdade interna. Isso faz toda a diferença. Muito obrigada e até a semana que vem.